paz de Cristo Jesus esteja com você e com a sua família. Hoje vamos meditar na Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 19, versículos 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7, nos diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Oremos. Pai, obrigado por mais uma oportunidade de meditar na Tua Palavra. Que essa porção das Escrituras fale aos nossos corações. Que Teu Santo Espírito, Deus, nos faça compreender a aplicação dessa palavra para as nossas vidas. E que também sejamos auxiliados a viver, Deus, as verdades da Tua Palavra. Cuide de nós, cuide de nossas famílias, de nossos corações, Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Essa última semana veio uma cena que me chamou bastante atenção. Um batismo realizado no Rio Jordão, em Israel, por um pastor do Rio de Janeiro que é acusado de participar de um esquema de corrupção naquele estado. E quem foi batizado por esse pastor hoje ocupa o maior cargo da República do Brasil. Imagino que vocês saibam do que eu estou falando. E aí, quando eu vi aquela cena, eu me perguntei: qual foi o sentido desse evento? Será que de fato foi ministrado um batismo com entendimento do que ele se trata? Só que minha pergunta foi além. Será que nós compreendemos bem este sacramento deixado por Senhor Jesus? E será que nós nos preocupamos em compreendê-lo do modo correto? O capítulo 18 de Atos, ele vai relatar o final da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e o início da terceira viagem. E aqui Paulo estará em Éfeso, e não é a primeira vez que ele está em Éfeso. Ele chegou anteriormente a essa cidade, pregou na sinagoga, pediram para que Paulo ficasse ali com eles por algum tempo, mas o apóstolo não consentiu com isso. Deixou que o seu retorno àquela cidade ficasse sob a vontade de Deus. Então, cerca de um ano depois, cumpre-se o desígnio de Deus para que Paulo voltasse à cidade de Éfeso, onde agora ele permaneceria por 3 anos. E Paulo considerava Éfeso uma cidade crucial para a divulgação do Evangelho por toda a região da Ásia. Era uma das cidades mais importantes. Era uma cidade comercial, uma cidade política e uma cidade religiosa, que tinha grande influência na região da Ásia. Todo o capítulo 19 de Atos irá tratar desse tempo do ministério de Paulo. E um dos primeiros pontos a ser tratado pelo apóstolo naquela cidade é uma questão doutrinária, justamente a questão do batismo cristão. Sobre o entendimento que aqueles homens estavam tendo a respeito do batismo. Se de fato compreendia o sentido do batismo. E aí a reflexão que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre alguns ensinos que nós podemos ter nesse texto a respeito do batismo cristão.
do batismo verdadeiro, desse sacramento deixado por Cristo Jesus. Primeira lição: o batismo visa os discípulos de Jesus. O batismo visa os discípulos de Jesus. Logo no começo do texto vai dizer assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Com certeza, Paulo, quando ele chega a Éfeso, ele encontra Priscila e Áquila, dois grandes companheiros na sua jornada ministerial, que tanto o auxiliou, que ele mesmo tinha deixado naquela cidade. E esse casal deve ter informado Paulo a respeito do ministério de Apolo, que foi um homem eloquente na palavra de Deus, que pregou o evangelho naquela região, e muitos creram em Cristo Jesus. Paulo, sabendo disso, então, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. E aí no versículo 7 vai dizer que eram mais ou menos ao todo, uns 12 homens. Logo então, Paulo encontra esse grupo de homens. E ao conhecê-los, ele identificou-os de fato como os discípulos. E a palavra discípulos, no livro de Atos, escrito por Lucas, é para descrever os cristãos. É geralmente um sinônimo para seguidores de Cristo Jesus. Isso denota que a expansão do cristianismo transcorreu de maneira muito mais viva e diversificada. O evangelho, que começou a ser pregado em Jerusalém, algumas décadas depois, já estava alcançando a cidade de Éfeso, na Ásia. E aqui então temos uma igreja em formação, a igreja de Éfeso. Estes discípulos possivelmente então foram seguidores de Jesus, como eu disse, por meio da pregação de Apolo. No capítulo 18, versículo 24, vai nos mostrar: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Apolo anunciava que Cristo era Jesus, ou Jesus era o próprio Cristo, o Messias prometido. E esses homens aqui, então, ouvindo a pregação de Apolo, abraçaram a fé em Jesus como o seu Messias. Porém, Paulo, ele vai notar, de forma rápida até, que havia algo errado com o cristianismo daqueles homens. Esses homens conheciam a história de Cristo só até a ressurreição. Como eles tinham aprendido o evangelho de Apolo, olha o que nos é dito no capítulo 18, final do versículo 25, falando a respeito de Apolo: conhecendo apenas o batismo de João. Por isso que Paulo ficou interessado em saber mais a respeito da fé daqueles homens, do que eles criam, da doutrina que eles aprenderam. Paulo ficou curioso para saber a respeito do batismo, se eles entendiam o batismo cristão. Porque o sinal do batismo está relacionado com crer no Senhor Jesus. Se você olhar ainda no capítulo 18, há um exemplo de uma família que creu no Senhor Jesus e foi batizada em Cristo Jesus. No capítulo 18, versículo 8, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, o batismo era para, de fato, quem cresce no Senhor Jesus, quem de fato era discípulo do Senhor Jesus. Aplicava-se assim o mandamento do próprio Cristo. Lá em Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Esses homens criam em Jesus Cristo. Mas, apesar de crerem, eles tinham um problema doutrinário quanto a essa forma de batismo, quanto à aplicação do batismo. Então Paulo vai fazer duas perguntas, no versículo 2 e no versículo 3. Eu quero começar pela segunda pergunta, que está no versículo 3, que é a segunda lição desse texto. O batismo que visa os discípulos é o batismo em Jesus Cristo. É o batismo em Jesus Cristo. No versículo 3 dá uma pergunta de Paulo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Essa resposta é a principal evidência. De fato, eles eram seguidores, discípulos dos ensinos de Apolo a respeito de Cristo Jesus. E eles não foram batizados necessariamente por João Batista, mas pelo batismo conforme a pregação dele. Esse batismo era uma confissão de que a limpeza de pecados era necessária. E aí o próprio Paulo explica isso. Versículo 4. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, que era algo necessário, arrependimento de pecados. Todavia, esse batismo de João não era o fim em si mesmo. Ele apontava para aquele que de fato atraria a limpeza dos pecados. E Paulo vai dizer, ainda no versículo 4, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. O batismo de João Batista era um batismo iniciatório para o ajuntamento na comunidade messiânica, na expectativa da vinda do Messias. O batismo, então, de João era voltada para o arrependimento de pecados, mas também para a obra redentora que Cristo Jesus iria realizar. Ele mesmo diz isso, lá em Mateus 3, versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, então, está dizendo que ele não era o Messias. Ele não era o Cristo. A obra não era nele. Ele diz isso. João 3, versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Porque não João, mas Jesus podia limpar o povo dos seus pecados. Então Paulo aqui, ele mostra para aqueles homens a diferença da obra preparatória de João Batista e a obra mediatória de Jesus Cristo. Mostra a eles que João nunca planejou que aqueles que ele batizou descansassem naquela forma de batismo, mas disse-lhes que deveriam crer naquele que deveria vir depois dele, isto é, em Cristo Jesus. O batismo cristão, então, é o batismo em Cristo. Aponta para a obra redentora dele que já aconteceu. Era isso que Paulo estava mostrando naqueles homens. Todas as promessas que haviam sido anunciadas por João Batista na figura do Messias, de fato se realizaram. O batismo, então, em Cristo apontava para a participação na morte e na ressurreição de Cristo, que afetavam o ser daquele que cria, tornando-se assim uma nova criatura. Versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Sem dúvida alguma, Paulo também compartilhou sobre a morte de Jesus na cruz como substituto de nós, pecadores. Compartilhou da sua ressurreição dentre os mortos e da sua ascensão ao céu. De fato, eles ouviram agora. Eles que não tinham ouvido corretamente a mensagem do Evangelho, estava faltando alguma coisa, agora ouviram por completo. E com admiração e alegria
veem que através de Jesus, Deus já cumpriu muitas das coisas que eles esperavam apenas para o futuro. E agora, por conta da obra de Cristo Jesus, eles foram batizados. Deste modo, não há possibilidade de crer que Jesus é o Salvador da sua vida. Preste atenção, que a confissão é essa. Crer que Jesus é o Salvador da sua vida. Porque o batizado lá do Rio de Jordão, que eu mencionei no começo, a confissão daquele que estava sendo batizado foi que Jesus é o Salvador da humanidade. Em momento algum ele confessa que Jesus era o Salvador da sua própria vida. Mas não há possibilidade de você fazer esse reconhecimento que Jesus é o Salvador de sua vida e não querer ser batizado. É o que aconteceu lá em Atos 2, quando Pedro, após o Pentecostes, ele anuncia o Evangelho de Cristo Jesus e mais de 3.000 pessoas entendem aquela mensagem, creem em Jesus como Salvador de suas vidas. E aí elas, comovidas, elas perguntam: irmãos, o que nós vamos fazer? E aí Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, eles foram batizados porque criam em Jesus Cristo. A obediência, então, à mensagem do Evangelho e um desejo de batismo no nome de Jesus presumem uma fé verdadeira em Cristo, tão somente nele. Agora, nós podemos voltar para o versículo 2, que é a primeira pergunta que Paulo faz. E ele vai nos mostrar a respeito da terceira lição sobre o batismo, que o batismo é no Espírito Santo. No versículo 2 vai dizer: perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito quando crestes? Quando eu digo que o batismo é no Espírito Santo, eu não estou falando de um outro batismo. Eu estou falando do mesmo batismo. Nós veremos isso agora no texto. A pergunta de Paulo nos mostra sobre a compreensão da obra do Espírito Santo. Ele estava indagando se aqueles homens compreendiam a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que não age depois da conversão, mas no ato da conversão. O Espírito Santo não é concedido após a fé. É pelo Espírito Santo que a fé nos é concedida. Então, a ação do Espírito não é pós a conversão somente, mas ela antecede a própria conversão. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, nos é dito: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Paulo ali naquela carta está falando da obra trinitária da salvação, da eleição do Pai, da redenção do Filho e da confirmação da salvação no Espírito Santo. É um ato de Deus, o Deus Trino, na plena salvação. Por isso que é impossível alguém crer em Jesus Cristo e não ser habitado pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículo 9 nos diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Quem nos convence para o arrependimento dos nossos pecados é o Espírito Santo de Deus. Deste modo, o símbolo do batismo envolve tanto a água como o próprio Espírito Santo. A água representando justamente a ação do Espírito Santo que já aconteceu em nossas vidas. João 3,5 nos vai dizer: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É todo esse arcabouço que Paulo colocou só nessa pergunta. E qual foi a resposta deles? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo.
Essa resposta aqui é um pouco exagerada, já que eles conheciam os ensinos de João Batista que é o último profeta do Antigo Testamento, embora ele vá aparecer já no Novo Testamento, mas ele é contado como o último do Antigo Testamento, um profeta pré-messiânico. Eles conheciam os ensinos de João Batista, conheciam o Antigo Testamento, eles tinham conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Primeiro, um texto conhecido em Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei águas sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Mas também o próprio João Batista anunciava a vinda do Espírito. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, na verdade, a resposta aqui que eles deram a Paulo não se refere ao não conhecimento do Espírito Santo, mas ao não conhecimento da descida do Espírito Santo, do cumprimento dessa promessa sobre a vida da igreja. A promessa feita pelo Senhor Jesus e por Deus Pai. O apóstolo Pedro menciona na pregação em Atos 2. Exaltado, pois, a direita de Deus, tem recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então, aqueles homens ainda não possuíam a alegria da certeza, do conhecimento da ação do Espírito Santo em suas vidas. Eis a razão da descida do Espírito Santo sobre eles agora. Versículo 6. E pondo-lhes Paulo as mãos, como sinal de autoridade apostólica, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. A experiência que esses homens em Éfeso tiveram a receber o Espírito Santo foi semelhante aos cristãos judeus em Jerusalém, na região da Judéia, no capítulo 2 de Atos. Foi semelhante aos samaritanos, que também receberam o Espírito Santo na região da Samaria, no capítulo 8, e aos gentios tementes, mostrando que Deus não fazia acepções de pessoas, em Atos capítulo 10. E agora, novamente, é a quarta vez que ocorre essa descida do Espírito Santo. Nós podemos entender que é o Pentecostes acontecendo nos confins da terra, cumprindo-se a promessa do Senhor Jesus, de que seus discípulos seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E em todos esses lugares, eles receberiam o poder vindo dos céus, que é o poder do Espírito Santo. A presença e o poder do Espírito Santo foi para romper com os preconceitos raciais e ensinar aos judeus que, pela graça de Deus, todo aquele que crê em Jesus será salvo, independente de raça, cor, língua, tribo ou nação. E neste texto ocorre duas evidências da descida do Espírito Santo que ocorreram nas outras manifestações também, que é o dom de línguas e de profecias. O texto diz que eles falavam em línguas, que é um sinal claro do poder de Deus. Falar em línguas era falar em um idioma conhecido que não se havia estudado. E interessante que Éfeso era uma cidade poliglota do Império Romano. Eram pessoas de vários lugares, vários idiomas naquele polo importante. E havia pessoas estando de várias partes do mundo. E assim como era em Jerusalém, houve um Pentecostes ali, através da manifestação do dom de línguas. Mas também aqui é a questão do profetizar. E profetizar é falar das grandezas de Deus. Profetizar aqui refere-se a uma proclamação ousada do Evangelho. Eles começaram a pregar Cristo Jesus com toda confiança.
É importante nós entendermos nesse texto que o dom de línguas e as profecias não são sinais normativos de conversão e do recebimento do Espírito Santo, seja em Atos ou no restante das Escrituras, mas era uma autenticação do ministério apostólico, era uma autenticação de que a igreja do Senhor Jesus estava sendo constituída. Agora, depois da vinda do Espírito Santo, os 12 discípulos de João Batista poderiam pregar sobre Jesus a todos. Tudo estava acontecendo conforme a vontade de Deus. Essa foi uma clara evidência de que os 12 agora faziam parte da única igreja verdadeira. Porque todos agora, assim como os judeus de Jerusalém, os de Samaria, os de Antioquia, de onde o evangelho tivesse alcançado, todos tinham um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Aqui então, em Atos capítulo 19, encerra-se o evento da descida do Espírito Santo. Não se repetiria mais. Por quê? Porque agora o Espírito já está com a igreja. Deste modo, em parte alguma das Escrituras, somos admoestados a buscar o suposto batismo extra do Espírito Santo ou o dom de línguas, porque é um único batismo. É o batismo em Jesus. É o batismo no Espírito Santo. A Bíblia nos ordena que sejamos cheios do Espírito. Quando Paulo, por exemplo, escreve uma carta aos Efésios sobre a plenitude do Espírito Santo, em momento algum ali ele faz menção do dom de línguas ou do dom de profecias como critério para ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia não ordena que sejamos batizados com o Espírito, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. Por isso que, na verdade, o batismo cristão, ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em um único ato de manifestação da nossa fé em Cristo Jesus. Podemos entender, então, que o Espírito Santo inicia os cristãos na união e comunhão realizadas com Jesus Cristo glorificado. E ele nos equipa e nos capacita para a vida de santidade e de serviço. Embora nós hoje não esperemos os poderes milagrosos, manifestações milagrosas do Espírito, todos os que professam ser discípulos de Jesus devem ser chamados a examinar se receber o selo do Espírito Santo em suas vidas. Se em suas vidas há essa influência santificadora para que manifestem uma fé sincera. Esses homens creram. Esses homens entenderam esse batismo cristão, essa obra do Espírito Santo. Eram ao todo uns 12 homens. Possivelmente, esses homens se tornaram os presbíteros da igreja em Éfeso, com os quais o apóstolo Paulo iria se encontrar depois, em Mileto, já no capítulo 20, se despedindo desses homens. Talvez a partir daqui a gente comece a compreender tamanho afeto que aqueles homens tiveram para o apóstolo Paulo, porque ele ensinou a doutrina correta. Ele ensinou uma doutrina verdadeira, uma doutrina essencial. Concluímos então, irmãos, que não existe a ideia de uma segunda bênção ou um batismo do Espírito Santo como algo diferente do batismo em Cristo Jesus. E compreendemos que a maior manifestação do poder do Espírito Santo agora em nossas vidas é no nosso processo de santificação. E é algo grandioso quando olhamos para esse texto e vemos pessoas sendo trazidas de um cristianismo precário e limitado para um cristianismo verdadeiro e pleno na vida em Cristo Jesus. Como é bom saber como nós somos instruídos no verdadeiro Evangelho, não em algo superficial, mas em algo profundo.
Então, que esse texto sirva para todos os tempos, justamente também para a nossa autoridade, que é decisivo que saibamos que a vida cristã verdadeira é receber o Espírito e viver no Espírito Santo. Entendamos, então, o sentido do batismo cristão e não nos deixemos nos iludir por exibicionismos de batismos realizados no Rio Jordão. Quero fazer 3 aplicações para encerrarmos. Primeiro, se preocupe com a doutrina da igreja. Paulo poderia olhar para aqueles homens e não se preocupar com isso e continuar a pregar o evangelho. Ele se preocupou com a doutrina daqueles homens. A compreensão doutrinária te ajuda a desfrutar do verdadeiro evangelho por completo. Não se contenha com migalhas espirituais. Uma igreja, um cristão, não poderá ser forte e vivo se não for doutrinado no evangelho pleno, de forma profunda, de forma verdadeira. Se preocupe com a doutrina da igreja. Segundo, o batismo não garante a salvação. Muitos buscam serem batizados para se garantirem no céu, como se o batismo fosse essa porta de entrada. Alguns, até após esse sacramento, se afastam da comunhão da igreja, porque já me garanti. Isso é um erro. Confirme dia após dia este sinal externo em sua vida. O batismo não salva. Ele é um sinal de alguém que é salvo. Mas ele por si só não salva. Porque o que salva é crer na obra completa que há em Cristo Jesus. E por fim, dê a devida importância ao Espírito Santo. Por conta dessa ideia que permeia alguns anos, algumas décadas, alguns séculos até da cristandade, o exagero pela obra do Espírito Santo, em contrapartida houve um certo menosprezo pela obra do Espírito. O Espírito Santo é Deus. Então, não supervalorize a sua obra e nem menospreze. Considere a obra do Espírito como ela é. Sendo assim, ele é digno de adoração, porque ele nos capacita a viver a fé evangélica. Ele nos capacita a ter convicção da obra de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Louvado seja nosso Deus Pai, nosso Deus Filho, nosso Deus que é Espírito Santo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, esse ensino doutrinário, Deus, que é tão importante atentarmos, considerarmos, não menosprezarmos, Deus, não desprezarmos, como o mundo tem feito. E algumas denominações não têm tratado com devido cuidado, Deus. Que sejamos fiéis, Deus, nessa doutrina do batismo cristão, porque ele simboliza algo tão valioso, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado, porque teu Santo Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito da promessa, está sobre nós, está em nós, nos consolando e nos guiando em teus caminhos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Então, que Deus abençoe você e sua família. Nós nos encontramos em uma outra oportunidade. Até mais e fiquem na paz.